Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 266, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, a ação do pensamento. Então, dando sequência no vídeo anterior, é o mesmo assunto. Quantos milhões de espíritos desde o ano de 1969 você reencarnou depois de 69? Há uma chance muito grande de você fazer parte dessa pleia de espíritos evoluídos. Agora, você tem angústia, melancolia, ansiedade, depressão? Você já teve alguns tipos de pensamento, de desejo? Você se sente escravo de sistemas? Você se sente escravo das paixões? Vontade? Você possui algum tipo assim de síndrome? Então você não faz parte dessa pleia de espírito evoluído, não. Porque o espírito evoluído, eles são mais equilibrados, né? Eu, então, coitadinho de mim. Se jogar na lata de lixo, o lixo devolve. Fica com isso aí, meu Deus do céu. Eu sou uma lata de lixo, mas eu não cheguei a esse ponto, não. Então, o que nós queremos dizer, quantos milhões de espíritos evoluídos têm reencarnado aqui na Terra depois de 1969? E ao mesmo tempo, quantos milhões de pessoas que na atualidade 2024 têm tudo e ao mesmo tempo se sentem insatisfeitas, egoístas, orgulhosas? Quantas pessoas vaidosas em excesso? Porque é preciso ter um pouco de vaidade também, porque senão entra no desleixo, né? Quantas pessoas desanimando fácil da vida? E esses espíritos evoluídos reencarnando. Então, Sueli continua dizendo: deixamos passar as oportunidades de modificar o nosso clima mental e nos comprometemos cada vez mais com a retaguarda de sombras que hoje nos está cobrando pesado ônus, pesado preço. É por esse motivo. Por que nós estamos, entre aspas, porque eu não aceito esse termo sofrimento, mas vamos agir, né, dessa forma. Por que hoje nós estamos sofrendo? Porque nos encontramos conforme hoje nos encontramos, passando pelo que nós estamos passando. Ora, porque nós nos comprometemos com as sombras. Nós nos comprometemos com a escravidão. Nós nos comprometemos com os vícios, com as paixões.
nós nos comprometemos com as sombras. O que, na verdade, deveríamos ter nos comprometido com a luz, com os desígnios de Deus. Então, nós fizemos as nossas escolhas erradas. Cada um sabe o que faz devido ao livre-arbítrio que possuímos, que significa o direito nosso de escolha. Por isso não podemos hoje reclamar. Mas Deus é tão misericordioso que, mesmo sabendo que nós não temos merecimento nenhum, mesmo assim, tanto Deus quanto Jesus nos envia emissários aqui para a terra para nos consolar. Como disse Chico Xavier, que se Deus quisesse a dor na humanidade, Ele não teria permitido que a anestesia fosse inventada, fosse criada aqui na Terra. Então, profundamente habituados a orientar erroneamente a direção do nosso pensamento, olha só, profundamente todos nós habituados a orientar erroneamente a direção do nosso pensamento, eis que surge o Espiritismo como bênção de acréscimo da misericórdia divina, acréscimo e misericórdia. Acréscimo da misericórdia divina. Quando se trata de acréscimo, nem sempre significa que nos encontramos no mérito. Por quê? Porque vejamos a sequência. Misericórdia divina. Quando se pronuncia misericórdia, é porque mérito nenhum tínhamos e temos. Então, é um acréscimo por misericórdia. Como se fosse Deus pensando assim, mas eles não fizeram por onde, eles não possuem nada que os beneficie, como eles sairão dessa lama que se encontra? Eu vou conceder mais essa oportunidade a eles. Aí vem o Espiritismo. Eu sei, eu vou usar esse termo, eu sei que a situação nossa se complicou bastante aqui na Terra, depois de 18 de abril de 1857. A nossa situação já havia se complicado com a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. Complicou muito mais depois de 18 de abril de 1857. Calma lá que eu vou explicar. Aquele que muito é dado, muito mais lhe será cobrado. É nesse sentido que eu quero dizer.
que todos nós, na condição de humanidade, desde o Cristo até a codificação da doutrina dos Espíritos, que nós fizemos? Que nós fizemos? Praticamente nada. Porque se tivéssemos feito alguma coisa, tanto Deus quanto Jesus não teria enviado à Terra, aqui a todos nós, o Consolador. O Consolador veio realmente, de fato, justamente para que pudéssemos nos equilibrar. Porque até aquele momento nos encontrávamos desequilibrados. E o pior é que ainda continuamos desequilibrados. Não é generalizando, tá, gente? Então, nesse sentido, aqueles que muito recebem, muito mais dele é cobrado. Então, isso já foi dito por vários espíritos nobres, através de Chico Xavier, através de Divaldo Pereira Franco, através de Carlos Bacelli. Você observa que eu cito só esses 3 médiuns, né? Por que será? Tem um porquê, né? Ah, porque você é fanático nesses... Não, aqui não existe fanatismo. Aqui existe lógica, razão, bom senso. Então, se nós pararmos para analisar através desses seres todos, a misericórdia divina tem se feito presente. Em momento algum, nos deixando órfãos. Porque o tanto que nós somos assistidos, amparados, então, muito mais nos é cobrado. Através desses médios todos, já nos foram transmitidas as orientações, as mensagens, que esta existência atual, nossa, é crucial, podendo dizer-se que esta é a nossa última oportunidade de regeneração. Ou nós nos regeneramos nesta, ou seremos enviados para planetas bem primitivos. Então é uma escolha nossa. Ou melhoramos, ou nos melhoramos. Ou melhoramos, ou nos melhoramos. Interessante, né? Para nos libertar, a doutrina espírita veio desvendar o processo da nossa libertação. A doutrina espírita veio desvendar o processo de nossa libertação. E nós sabemos que a nossa libertação não depende de Deus, não depende de Jesus,
do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, não depende da humanidade, não depende de ninguém. Depende exclusivamente só da própria pessoa. Em hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A providência divina, ela nunca esteve à procura de seres puros aqui na Terra. Até porque puro é só Deus. Mas a providência divina sempre procurou aqui na Terra aqueles enfermos que aceita o medicamento. Você aceita o medicamento? Então é nestas condições. A doutrina espírita veio desvendar o processo de nossa libertação e demonstrar que a liberdade tem que ser conquistada com o empenho de todas as nossas energias e com o selo da nossa responsabilidade. Com todas as nossas energias e com o selo da nossa responsabilidade. Da nossa. Isso é pessoal. Isso é cada qual. Essa luta íntima. Essa batalha que travamos na contenção de tudo que não presta, que há em nós, mas porque nós escolhemos. Nós nos contaminamos devido aos nossos sentimentos. Aí encontra-se a ação do pensamento. Aquele que pensa, aquele que raciocina, aquele que reflete, ele sobressai. Aquele que não, ele se chafurda. Liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Para merecermos a primeira, temos que assumir a segunda. Olha que interessante. Você almeja a liberdade? Primeiro, você tem que adquirir a responsabilidade. Só que para merecer a liberdade, é necessário assumir a responsabilidade. Pois todo aquele que não assume a responsabilidade, ele não conquista a liberdade. E se ele pensa que ele desfruta da liberdade, equivocado se encontra. Porque a liberdade não é a liberdade de ir e vir. A liberdade de ir e de vir. Não é essa a liberdade. É a liberdade
de pensamento, é a liberdade de consciência, é a liberdade onde ele já conseguiu se libertar de todos os atavismos, de todos os vícios, de todas as paixões. Ele já não é mais escravo dos vícios. Essa liberdade, libertação. Liberdade, de libertação, de livre dos monstros que o mantinha preso. Às vezes a pessoa pensa, essa liberdade é a liberdade de ir e de vir. Equivoca-se nesse momento. É a liberdade dessa libertação. Depois que o indivíduo conquista essa liberdade, obviamente, ele passa a merecer e ele passa a praticar. Por isso, é preciso a responsabilidade a partir de então. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Responsabilidade. Em primeiro lugar, Deus. Por mais que nos encontremos aqui no corpo físico, Deus, Jesus, a providência divina, em primeiro instante. Devemos assumir a responsabilidade perante o nosso compromisso, assumido no plano espiritual ou assumido aqui. Responsabilidade em tudo que nós praticamos, em tudo que nós fazemos. Temos que ser responsável. Ou melhor, temos que ter responsabilidade. A pessoa que não tem responsabilidade, ela não é assídua. A pessoa que não tem responsabilidade, ela se sente uma descomprometida do dever, do compromisso. Ela se sente uma irresponsável. Que na verdade ela se sente uma irresponsável. E é vista como uma irresponsável. Agora, a pessoa que assume a responsabilidade, a dedicação, o determinismo, a persistência, essa trabalha constantemente pela liberdade, tanto sua quanto das outras pessoas. A responsabilidade, já que ela conseguiu discernir a liberdade íntima, então ela passa a assumir a responsabilidade sobre as outras pessoas, sobre os sistemas, enfim, a responsabilidade onde se encontra no nível qual ela se encontra, a responsabilidade, aquele compromisso.
Por isso é uma pessoa comprometida com a verdade. A pessoa que assume a responsabilidade, ela é comprometida com a verdade. Ela é comprometida com os desígnios de Deus primeiro, mas ao mesmo tempo respeita todas as outras leis, porque sabe ela que todas as leis são necessárias à evolução do ser. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.